Vou chamar aqui o Lucas Cruz, da Expert Digital, para falar sobre Google Shopping para vocês. Uma salva de palmas para o Lucas. Vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo acordado aí. Eu estava falando com o Gilmar ali. Eu trabalho com marketing digital tem 15 anos, mas eu sou economista de formação e eu dei aula em universidade por alguns anos em finanças e eu sei que o negócio é puxado. Tá? Mas o marketing ele acaba depois ficando um pouquinho mais leve. Bom, então eu trabalho com marketing digital há 15 anos e fundei a Expert Digital tem 3 anos. A gente está aqui pertinho, a gente está na Avenida Paulista, 2028. E hoje a gente trabalha com consultoria, a gente atende alguns e-commerces em diversas plataformas, também atendemos serviços dentro de plataformas de publicidade. Trabalhamos com redes sociais, também trabalhamos com Google. E a gente tem os treinamentos presenciais. Então, nosso grande trabalho lá é levar a prática para a sala de aula e aprender na sala de aula, depois aplicar na prática e ver os resultados. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre Google Shopping, mas eu queria fazer um adendo em relação à rede de pesquisa do Google. Tem muita gente que fala, por que eu vou investir em rede de pesquisa ou vou investir em Google Shopping? Para que é melhor o meu e-commerce? Você tem que pensar de forma estratégica. Quando as pessoas pesquisam e o Google Shopping aparece, muitas vezes aquela pesquisa é final de funil. As pessoas já estão mais próximas de comprar. Então, se o seu objetivo é de performance de curto prazo, na rede de pesquisa do Google, o Google Shopping é a melhor opção que tem. Ah, mas quer dizer então que eu tenho que abandonar a rede de pesquisa? Não necessariamente. A estratégia que a gente adota lá muitas vezes vamos fazer rede de pesquisa para e-commerce? Vamos. Só que na rede de pesquisa a gente vai trabalhar com campanha de categoria e com campanha de marca. Então, quando a pessoa busca por uma marca, ela não quer um produto específico, o que o Google Shopping está ofertando. Então, a gente faz campanha de marca em rede de pesquisa e manda as pessoas para uma página cheia de marcas. Também campanha de categoria. Tipo, eu vou fazer uma campanha de tênis de corrida. Nesse momento, eu impacto em rede de pesquisa. Quando a pessoa decide que quer tênis Nike, XPTO, aí sim eu mando ela para o Google Shopping. Então, é interessante trabalhar a rede de pesquisa com marca e categoria e, em final de funil, trabalhar o Google Shopping. Assim, o Google Shopping ele é uma plataforma... Só uma pergunta, quem é que anuncia em Google Shopping? Poucos ainda, hein? O Google Shopping ele é uma plataforma de marketplace do Google. É onde os produtos vão aparecer. Mas para você fazer Google Shopping, você precisa de trabalhar 2 ferramentas. Primeiro, você precisa trabalhar o Merchant Center. O Merchant Center é a ferramenta do Google que vai validar o seu e-commerce. Ele vai te mostrar se o seu e-commerce está de acordo com todas as diretrizes do Google para poder anunciar. Depois que o Merchant Center validou o seu site, aí você vai para o Google AdWords para fazer as campanhas e aí sim aparecer no Google Shopping. O que é legal de trabalhar com o Merchant Center e validar os seus produtos no Merchant Center? A mesma validação, se você usa XML ou API, a mesma validação que o Merchant Center vai te dar, depois você vai poder utilizar para fazer Instagram, Shopping, para fazer catálogo de produtos no Facebook e assim por diante. Bom, então, o Merchant Center é a ferramenta que vai validar o seu e-commerce. Tá? Basicamente, existem algumas variáveis que você precisa seguir para poder anunciar. Aquele ali é o link do Merchant Center. No final, eu vou disponibilizar um link com esse material. Tá? Então, você vai lá, se cadastra. Para você se cadastrar no Merchant Center, você precisa ter uma conta Google ou um Gmail, simples de fazer. Depois que você se cadastrou no Merchant Center, você vai ter que subir os seus produtos, que é o que a gente chama de feed. Existem algumas opções para se subir os produtos dentro do Merchant Center. Você pode utilizar um XML, você vai pedir para o seu programador. A maioria das plataformas já geram XML, não é nada tão complexo, tão complicado. Você vai usar a API ou você vai subir um por um e aí o seu trabalho vai ser gigantesco. Teve aluno que já me perguntou, pô, eu tenho 15 produtos, eu posso subir um por um?
Pode, mas imagina, você baixando o produto no seu e-commerce e baixando o produto em planilha o tempo todo. Não dá. Então, hoje a gente usa feed de dados com XML, que é gerado direto na plataforma, ou com API. Alguns itens são obrigatórios para você começar a anunciar no Merchant Center, no Google. Só uma questão também, um paralelo que a gente sempre faz em relação a Marketplace e Google Shopping. Eu devo anunciar em Marketplace ou devo anunciar em Google Shopping? No Marketplace, geralmente a gente paga em cima de venda, certo? Se você tem um produto que custa R$50, digamos que você pague, sei lá, 20%, você vai gastar R$10 para fazer uma venda de 50. Talvez você não consiga esse valor dentro do Google Shopping para fazer uma venda. Mas se você tem um produto que custe R$1.000, você vai pagar 20% para o Marketplace. Com R$200, certamente você consegue fazer uma venda. Okay? A gente já teve situações lá de clientes com ticket de R$200 que pagou R$6 para vender. Okay? Então, se você fizer um trabalho bem feito, principalmente para produtos que têm um ticket maior, o Google Shopping pode ser uma excelente situação. Não à toa, Marketplace anuncia Google Shopping. Né? Então, tem algumas situações aqui que a gente tem que subir para funcionar. Opa. O primeiro deles, o ID do produto, o SKU. Então, essa é uma situação obrigatória que você vai ter que subir lá dentro do Merchant Center para ele validar. O ID, está aqui um exemplo. Né? Como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês depois dessa apresentação no final. Então, esse SKU é uma situação obrigatória do Google Shopping. O título do seu produto, o Google Shopping aceita 150 caracteres. Okay? Para efeitos de SEO, a gente trabalha pensando em SEO 72 caracteres em média, e depois a gente começa a colocar algumas variáveis já pensando em Google Shopping, como, por exemplo, a cor do produto, a marca e assim por diante. A descrição, quando a gente pensa em descrição aí de SEO, a gente está falando em média em 320 caracteres. O Google Shopping ele aceita até 1.500 caracteres, aliás, até 5.000 caracteres. Até 5.000 caracteres, e a nossa recomendação é de 500 caracteres, colocando características e também benefícios do produto. Obviamente, o link do produto precisa ser colocado, okay? O link para onde a pessoa vai ser direcionada quando ela clicar no anúncio de Google Shopping. O link da imagem, uma sugestão que a gente sempre dá e a gente adota lá com os nossos clientes é imagem pelo menos 800 por 800. Okay? Tem alguns nichos que eles aceitam até 120 por 120. Mas quando você faz 800 por 800, você pode usar o seu XML, por exemplo, em rede social. Você pode fazer um remarketing dinâmico no Facebook utilizando 800 por 800. Por isso que a gente sugere trabalhar com imagens no mínimo desse tamanho. A disponibilidade, se é um pedido antecipado, se o pedido está em estoque, se o pedido está esgotado. Okay? A famosa pré-venda, né? Você coloca ali como pedido antecipado. O preço do produto, nessa nomenclatura. Então, também é item obrigatório. A condição do produto, se é um produto novo, se é um produto usado, se é um produto recondicionado, então também é item obrigatório. A categoria do produto, lá no Google, a categoria pode ser dessa forma, por exemplo, vestuários, roupas e vestidos ou um número. Essa categoria geralmente, né, eu até coloquei nesse link aqui, ó, ele tem a taxonomia aí de todas as categorias de produtos que podem ser vendidos dentro do Google. Okay? Somente uma categoria por produto. Se você coloca mais de uma categoria, o Google pode bloquear o seu produto, e se você insistir, ele pode bloquear o seu Merchant Center. A marca também é item obrigatório. Recentemente, ele se tornou obrigatório. Até algum tempo, ele era obrigatório somente para algumas categorias. O GETIN, né?
o número global, o EAN, isso também é obrigatório. E o MPN, que é o número do produto criado pelo fabricante. Então, todos esses itens que eu passei são itens obrigatórios para todas as categorias. Existem algumas outras categorias que existem em itens que sejam obrigatórios. Por exemplo, se você vende mais de um produto, okay? Se você trabalha com roupas, roupas existem praticamente o dobro de itens obrigatórios, enfim. Esses são os itens obrigatórios para todos os tipos de negócio. E aí, variando por negócio, você tem alguns itens que também são obrigatórios. Isso aqui é um item pouco explorado até, que tem dentro do Merchant Center, e ele é relativamente novo, chamado ali relatório de variedades. O que esse relatório de variedades traz para a gente? Então, vamos pensar aí que você está no nicho de roupas infantis. Ele vai mostrar para você o que, dentro do Google Shopping, está vendendo em relação a roupas infantis. Por exemplo, o Márcio estava falando sobre leggings. Ele vai mostrar para você os tipos de leggings que estão sendo mais vendidos dentro do Google, que é ótimo para você, de repente, aumentar esse seu estoque em cima de produto que tem saída. Então, esse relatório de variedades vai trazer todas essas informações para vocês. Bom, você subiu lá os seus produtos no Merchant Center, o Google validou todo o seu e-commerce e ele deu OK. O que você vai ter que fazer agora, depois de validado todos os seus produtos? Você vai ter que vincular o seu Merchant Center com o Google Ads. E é pelo Google Ads que, obviamente, você vai trabalhar as suas campanhas. Uma segunda questão, isso aqui, principalmente para vocês que trabalham com e-commerce, vocês trabalham com performance, a gente foca muito em performance lá, é a questão de conversão. Como eu falei, a gente já trabalhou com as plataformas mais conhecidas aí, Xtec, Tray, enfim. Com o commerce também, a gente tem cliente que usa o commerce. E tem algumas plataformas de nichos que são bem específicas. Essa semana, por exemplo, entrou um cliente para a gente e existe uma plataforma específica para aquele nicho. E o que acontece? Quando a gente faz performance de e-commerce, a gente precisa medir não só o montante de vendas, a gente precisa medir a venda por produto. E essa plataforma não estava mostrando para a gente, pelo Analytics, por exemplo, os produtos que estavam sendo vendidos. Ele mostrava lá, o cara vendeu 100 mil por mês, mas ele não mostra se o produto que foi vendido. E esse é um grande problema para a gente, por quê? Porque na hora que a gente for performar, eu vou falar daqui a pouco sobre performance, eu preciso medir o que está sendo vendido, que produto está sendo vendido. E aqui no Analytics, eu preciso medir também de outras formas. Hoje, no Brasil, as pessoas geralmente costumam analisar a conversão de uma forma que se analisa há muito tempo, que é o famoso último clique. Então, tem muita gente que pensa em análise de conversão com base no último clique. Então, ele vai analisar qual foi o canal que converteu. Só que, muitas vezes, principalmente para produtos com valor maior, as pessoas, às vezes entram 5, 6 vezes no seu site. Então, você tem que analisar o canal que converteu, obviamente. Só que você precisa analisar também os canais que antecederam a conversão. Então, antes da pessoa comprar o tênis Nike, ela pesquisou sobre tênis de corrida, ela pesquisou sobre tênis de corrida Nike. Posteriormente, ela pesquisou por tênis de corrida Nike, XPTO e comprou, ou seja, ela entrou 3 vezes no seu site. E nesse período, que dura, por exemplo, 15 dias, ela também foi impactada pelo Facebook, ela também foi impactada pelo Instagram, ela também recebeu e-mail. Então, possivelmente, ela entrou 6 vezes no seu site para comprar aquele produto. E aí as pessoas, muitas vezes, analisam a última interação. E analisando a última interação, o que você vai pensar? Você vai pensar, o Facebook não vende. Você vai pensar, o Instagram não vende. Você vai pensar, o mobile não vende. Por quê? Porque você está analisando a última conversão. Você está analisando o último canal antes do processo de conversão. Ok? Então, a ideia é que você tenha as conversões instaladas, posteriormente você comece a analisar processos e não somente a última interação. É aquela questão que a gente fala, o atacante faria o gol se não tivesse o meio campo?
Você precisa do meio campo, você precisa de gente tabelando para passar a bola para o atacante fazer o gol. Okay? Infelizmente o Borja não fez, mas tudo bem. Okay? Então você precisa disso. Com as conversões instaladas e analisando lá pelo Google Analytics ou algum outro sistema de Web Analytics, você vai conseguir entender processos e, obviamente, maximizar conversões. Se você for criar a conversão dentro do Google, a gente faz a conversão basicamente aqui em ferramentas e, posteriormente, conversões. Dentro de conversões, você tem 3 opções. Analisar conversão sem valor, analisar conversão com valor fixo e analisar conversão com valor fixo dinâmico. As suas conversões precisam ter valor fixo, aliás, precisam ter valor dinâmico. Você precisa saber quanto que você vendeu e qual foi o seu montante de vendas. Você só vai conseguir performance de Google Shopping se você tiver essa informação. Se o seu e-commerce não traz venda por produto e valor, dificilmente você vai conseguir escalar alguma coisa dentro de Google. Você precisa analisar a conversão. Okay? Como diz o Deming, quem não consegue gerenciar não vai conseguir escalar. Eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, isso aqui, como eu falei, faça isso antes de começar a rodar a campanha. Depois que você criou lá a sua conversão, eu dei aqui alguns exemplos de relatórios que vocês vão poder analisar para entender se as suas campanhas estão gerando bons resultados ou não. Relatório de clique convertido, você vai saber que cliques que estão vendendo, que palavras-chave que estão vendendo, que campanha, que grupo, enfim, você vai saber tudo que está sendo vendido através do seu Google AdWords. Você vai entender quantas conversões você teve e, obviamente, você vai entender quanto que você está gastando por venda. Ok? E a taxa de conversão. Depois que você fez tudo, aí sim, você vai lá para o Google AdWords para realizar a sua campanha. Dentro do Google, nós temos essas opções aí. Rede de pesquisa, rede de display, Google Shopping, campanha de YouTube e campanha de apps. Okay? No Google Shopping, a gente pode trabalhar tanto na rede de pesquisa, quanto na rede de display, como eu posso fazer remarketing dentro do YouTube também. Então, eu posso utilizar aí o Shopping para aparecer basicamente nos 3 canais do Google. Ok? E aí, obviamente, dentro do Google AdWords, você pode selecionar os lugares que você quer aparecer ou que você não quer aparecer, os horários e assim por diante. Ok? Aí entra uma questão operacional. Uma questão que eu ia falar no começo, acabei não falando também, é quando você pensa em marketing digital, você tem 2 pessoas, 2 profissionais que vão atuar nessa área. 2 profissionais. Você tem um profissional técnico. O profissional técnico é o cara que vai usar o seu Tag Manager, que vai instalar todas as suas tags, que vai criar todas as suas campanhas, enfim, é aquele cara de tecnologia. E você tem um outro profissional que é o cara de negócios. É o cara que vai investir e, em cima de todas as informações de Google Analytics, de conversão, é aquele cara que vai te dizer se o Google de fato está te dando resultado ou não. Que produto que está vendendo ou não e a lucratividade de cada produto, que no final é o que interessa. Então você tem o cara de estratégia, o cara que entende de negócios, e você tem o cara de tecnologia, o cara que coloca a mão na massa. Bom, assim, para você criar uma campanha de Google Shopping é basicamente isso. Você vai subir os seus produtos lá no Merchant Center, o Merchant Center vai avaliar se está de acordo com todas as diretrizes do Google, aprovando. Você vincula com o Google Ads, posteriormente você faz a campanha e começa a aparecer. Mas eu trouxe aqui também algumas dicas que podem ajudar a melhorar o desempenho de quem faz ou de quem pretende fazer campanha de Google Shopping. Primeiro, você pode fazer ajuste de lance por produto. Como assim? Tem um conteúdo que os professores sempre passam na faculdade quando acaba o conteúdo, que é o Pareto. E assim, isso é clássico para qualquer tipo de negócio. 20% dos produtos correspondem a 80% das vendas. Quais são os seus produtos de curva A? Quais são os produtos que dão resultado? Para esses produtos, você vai fazer ajuste de lance. Você vai ver o que está vendendo, dentro do que está vendendo, você vai escalar. Só que para isso é aquela questão que eu falei.
você tem que ter as conversões instaladas. Eu tenho 1000 produtos, você vai analisar dos produtos, o que está vendendo, o que você está gastando por venda e, obviamente, o que não vende. O que vende, você escala, aumenta lance, enfim, aumenta o orçamento, e o que não vende, você vai tirando. Okay? A tendência dentro de um e-commerce, quando a gente faz de Google Shopping, é melhorar cada vez mais. Talvez em um mês você não consiga a performance que você quer. Ainda mais se você tiver muitos produtos. Mas com o tempo você vai se adaptando. Você vai tirando palavras-chave, você vai ajustando para produtos que vendem e assim por diante. Então é importante ajustar produtos. Analise os lances de cada produto de acordo com a lucratividade. Por exemplo, eu vendo um produto de R$100, tem uma lucratividade de 20%, e o meu lance é de R$1. Então, obviamente, eu vou ter um retorno ali de R$20 se eu vender, eu vou ter um retorno de R$20 se eu vender, e o meu lance é de R$1. É óbvio que para aquilo ali eu tenho que ter no máximo 20 cliques por venda. Então, tudo isso tem que ser analisado. Pense em taxa de conversão. Nesse caso aí, que eu falei, de R$20 e R$1 por venda, R$1 por clique. Se eu tenho uma taxa de conversão abaixo de 4%, eu já estou tendo prejuízo. Se eu tenho uma taxa de conversão de 5% ou mais, eu já começo a equilibrar as minhas contas. Se eu começo a ter uma taxa de conversão de 10%, eu já começo a ter sucesso, eu já começo a ter lucratividade. Ou seja, se você conhece quanto que você está gastando por clique, se você sabe qual é a sua taxa de conversão, certamente você vai conseguir escalar também. Google Shopping, essa é uma pergunta que muita gente faz para a gente. Quanto que eu devo investir? Geralmente, a gente faz uma conta contrária. O cara pergunta, quanto você quer investir? E a pergunta que a gente faz é quanto que você quer vender. Em cima do que as pessoas querem vender, a gente faz o cálculo. Okay? Existem algumas ferramentas que a gente utiliza. Uma delas é o SEMrush, alguém conhece aí? SEMrush é excelente, cara. Você consegue entender o seu negócio de SEO, você consegue entender o seu negócio de Google AdWords, e você consegue entender também o do seu concorrente. Então, muitas vezes, em cima das informações do seu concorrente, você consegue montar um plano de investimento para o seu negócio, okay? Entre outras ferramentas. Então, você vai entender, por exemplo, quanto que ele está pagando por clique. Okay? Levando em consideração, por exemplo, uma taxa de conversão de 3%, a gente consegue chegar num valor de conversão. Vamos pensar aí, eu gaste R$1 por clique. Se eu tenho aí 3% de conversão, eu vou ter 33 cliques. Okay? Então, obviamente, por venda eu vou gastar R$33. Se o cara quer fazer 10 vendas, a gente pode começar com 333, por exemplo. Então, a conta tem que ser invertida. Não é quanto que você tem que investir, não, é quanto que você quer vender. E, em cima disso, você define os investimentos. Quantos cliques por venda e o valor máximo que eu posso pagar por venda. E aí uma outra questão extremamente importante. Qual é o ROI das minhas campanhas? Qual é o ROI dos meus grupos? Qual é o ROI das minhas palavras-chave? Qual é o ROI dos meus anúncios? Você tem que entender, dentre todos esses níveis, o que é bom, o que é potencial e o que é ruim. Para isso, por exemplo, eu criei essa planilha aqui. Ó. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho todas as minhas campanhas. Nessa segunda parte, eu tenho todos os meus custos. O Google vai te dar isso. Você selecionou ali custos, ele vai te dar a coluna de todos os custos. E aqui a gente tem o valor de todas as conversões. Lembra da questão? Você precisa ter a conversão instalada e você precisa fazer com que os produtos, depois de vendidos, gerem o valor direto na ferramenta. Assim você vai saber quanto que você gastou e, posteriormente, quanto que você recebeu. Okay? Então, nessa coluna aqui, você consegue fazer essa análise. Aí a gente cria uma terceira coluna aqui para entender o ROAS. Quanto que eu estou tendo de retorno sobre receita, ou ROI de receita. Divido ali o valor da receita pelo custo e eu vou saber quanto que eu estou tendo de ROAS. Essa primeira campanha aqui, eu tenho 314 de ROAS. Para cada R$1 investido, eu tenho 314 reais de retorno. Campanha ótima. E aqui a gente trabalhou com uma margem de 30%.
Então, obviamente, eu multipliquei o valor total das conversões por 30%. E aqui, de fato, eu tenho o meu ROI. Aliás, o meu ROI não, o meu lucro. E aí, posteriormente, eu vou conseguir, de fato, calcular o meu ROI. Eu divido aqui o meu lucro pelo meu custo. Então, essa primeira campanha aqui, ó, campanha 4, ela está me dando R$ 93 de retorno para cada R$1 investido. Então, dessa forma, eu consigo saber que campanhas que são boas, que campanhas que são potenciais. Então, dentro dessas campanhas que são potenciais, a gente consegue entender o que está dando certo, o que está dando errado. E aqui as campanhas que são ruins. Eu já tive algumas turmas de Google Shopping de e-commerce, agência de e-commerce, que os caras baixaram todas as contas antigas, baixaram todas as contas e jogaram nessa planilha, posteriormente fizeram esse cálculo. Tinha um monte de campanha parada que estava dando lucro. Eu não sabia a forma que eles estavam analisando o desempenho de campanha, mas tinha um monte de campanha parada que dando lucro. Okay? Então o negócio tem que ser sistêmico. Marketing digital é número. Marketing digital é finanças. Okay? Eu falo para o pessoal às vezes não gosta. Marketing digital não é publicidade, não é fazer artes. Não, marketing digital é matemática, é finanças. É isso aqui que vai te dizer se o seu negócio está dando resultado ou não. Então, aqui a gente tem campanhas boas, campanhas potenciais e campanhas ruins. O que eu posso fazer com essas campanhas aqui que são potenciais? Pensa, eu tenho lá o grupo 10. Opa. Eu tenho a campanha 10. A campanha 10 é potencial, está aqui com 0. Aí eu entro na campanha 10, às vezes tem 10 grupos dentro da campanha. E dentro dessa campanha, eu tenho 2 grupos que salvam, estão dando resultados positivos. Então eu entro na campanha 10 e uso essas mesmas colunas. E eu vou ver dentro da campanha 10 o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Então, obviamente, eu pauso campanhas que não estão me dando o resultado que eu quero, e aí a campanha que era potencial passa a se tornar uma campanha boa. Ok? E as outras 8, o que eu posso fazer? Entra dentro da campanha e vê palavra-chave, vê produto, vê o que está dando certo e o que não está dando certo. Tudo isso que eu estou falando é performance. Tudo isso que eu estou falando é analisar o detalhe, porque é o detalhe que vai te dar o resultado lá na frente. E o que a gente faz com essas campanhas aqui que estão excelentes? A gente escala. Entenda qual é o ROI da sua campanha. Chegou no ROI positivo, escala. Ok? Chegou lá no número que você quer. E a grande vantagem do Google, isso é até uma questão recente que a gente começou a trabalhar, é que essa planilha, ela pode ser montada nas colunas do Google. Então você consegue montar essas colunas de ROAS, você consegue montar essas colunas de ROI e as colunas de lucro. Ok? Com isso, obviamente, você não vai precisar baixar para analisar dentro de uma planilha de Excel. Você vai conseguir analisar direto na ferramenta do Google. Então você colocou as colunas que você acha interessante, você vai ver os produtos que estão vendendo, os produtos que estão dando o resultado que você quer, e assim por diante. E o melhor ainda está por vir. Depois que você criou todas essas colunas com base no seu negócio, o que você vai fazer? Automatizar. Então você consegue automatizar suas campanhas com base nos seus números. Vamos pensar assim, eu quero que as minhas campanhas me dêem um ROI de 10. Então você cria as colunas personalizadas e automatiza em cima do ROI. A hora que ele chegou no ROI 10, você fala, ó, agora que ele chegou em ROI 10, eu quero dobrar o orçamento. Se você tem, sei lá, 200 campanhas, o Google vai fazer isso automaticamente. Essa é uma forma de você automatizar o seu ROI. Escalou, aliás, atingiu o ROI que você quer, ele aumenta sozinho. E do contrário, você fala, ó, essas campanhas que derem ROI 0 ou derem ROI 2, eu quero diminuir o orçamento. Ele automaticamente vai lá e diminui. Ou seja, você cria as colunas de ROI dentro do Google AdWords, depois você automatiza o processo. E o Google vai fazer isso automaticamente. Beleza? Bom, tudo isso falando de rede de pesquisa. O Google também tem essa opção aqui de rede de display. Na rede display, o último item aqui,
é a questão do remarketing dinâmico. Okay? Remarketing vende. Passaram aqui agora há pouco o Shopback. Eu tinha um cliente aí que investia 300 mil em Google Shopping, e o Shopback era uma das ferramentas que mais vendiam. Só que a gente analisava o processo. O cara era impactado por Google Shopping, depois ele vendia pelo Shopback. Então, remarketing vende. E a grande vantagem aí do Google é que a gente consegue trabalhar remarketing dinâmico. Mais em cima? Tá, então, vamos trabalhar remarketing, vamos impactar as pessoas. Uma curiosidade, todo mundo falando de Black Friday e tudo mais. Quando a gente faz remarketing lá pelo Google Analytics, a pessoa que entra na lista de remarketing do Google Analytics, ela pode ficar até 540 dias nessa lista. Ela pode ficar 1 ano e meio nessa lista. E hoje, a maioria das pessoas no Brasil não apagam cookie. Ainda bem. Quem aqui apaga cookie? São poucas pessoas, felizmente. Então pensa, você tem um produto que todo ano você consegue vender para a mesma pessoa na época do Black Friday. Por que você não cria uma lista de remarketing esse ano para usar no ano que vem? Pô, vamos pensar que você impacte 50%. Só que você vai impactar 50% dessas pessoas com um custo mais baixo. Porque geralmente a lista de remarketing, você vai impactar ela em lugares que geralmente não tem muita concorrência. Se você quiser impactar ela no site da Globo, talvez você pague bem caro por isso. Mas se você quiser impactar ela no site do Zé, você vai pagar mais baixo, porque a concorrência para aquele espaço é melhor. Só que você está impactando com base numa lista de remarketing. Você sabe que aquelas pessoas já demonstraram interesse no seu produto. Ok? Então, usar remarketing converte bastante. E, dentro do AdWords, quando a gente sobe o nosso XML, a gente consegue trabalhar o remarketing dinâmico. Então é isso, gente. Muito obrigado.